Hello, followers! Welcome, visitors! How's it going? Olá, seguidoras e seguidores! Olá, bem-vindos, visitantes! Como vocês estão? Tudo bem? Hoje, mais um vídeo inédito, novo para vocês. E esse vídeo ele tem um caráter muito especial para mim, ele tem uma importância muito grande para mim. E eu espero que eu consiga transmitir para vocês, através desse vídeo, toda a importância que esse tema tem para mim, tá bom? A gente vai falar de uma coisa que é um dos pilares, talvez se não o pilar do inglês que a gente fala hoje, tá? Nós aqui no século 21, tá bom? E qual é esse pilar? Hoje o tema da nossa aula é Shakespeare, the English Language and Technology. Shakespeare, a língua inglesa e a tecnologia. Como é que essas coisas hoje estão ligadas? Aí você vai pensar, peraí, mas eu não sei nada de Shakespeare. Tudo bem. Eu sei pouco sobre the English language, a língua inglesa, mas eu sei alguma coisa sobre tecnologia. Hoje esse vídeo tão especial para mim, e eu espero que também seja muito especial para você, junta essas três coisas de que eu gosto muito. Vamos lá? Shakespeare. Mas afinal, quem foi essa pessoa? Quem foi esse homem? Shakespeare. Na verdade, esse é o sobrenome dele. O nome dele é William Shakespeare. E eu tenho algumas informações para vocês aqui. Shakespeare was born on the 23rd of April, 1564, in Stratford-upon-Avon. Shakespeare nasceu no dia 23 de abril de 1564, na cidade inglesa de Stratford-upon-Avon. Tá? Portanto, a gente está falando de um autor do século XVI, XVII, final do XVI, XVII. Shakespeare, para quem não sabe, escreveu inúmeras peças. Ele escreveu inúmeras coisas. Talvez uma das peças mais famosas que Shakespeare escreveu chama-se Romeo and Juliet, Romeu e Julieta, que já virou tantas vezes tema de outras encenações do teatro, muitos filmes, conversas, livros. Shakespeare realmente é muito importante. Daí a importância de eu ter feito esse vídeo hoje para vocês. Shakespeare was a playwright, an actor and a poet. Shakespeare foi um teatrólogo, ou seja, uma pessoa que escrevia para o teatro, ele era um autor de peças de teatro, daí a gente usa a palavra inglesa a playwright, an actor, um ator, and a poet, um poeta. Mas Shakespeare, devido à sua importância, devido ao seu tamanho, ele é mais que um poeta. Shakespeare is called the Bard. Shakespeare é chamado o bardo. Nenhum outro autor de língua inglesa tem o título que Shakespeare tem. The Bard, o bardo, o maior dos poetas ingleses. Shakespeare é o pilar da literatura inglesa como nós conhecemos hoje. Toda a literatura inglesa tem de alguma forma a ver com Shakespeare, tá? Shakespeare died on the 23rd of April, 1616, in Stratford-upon-Avon. Shakespeare morreu no dia 23 de abril de 1616, na mesma cidade, em Stratford-upon-Avon. Ou seja, nós estamos falando de um autor que faleceu há 406 anos atrás. Para vocês terem uma ideia da importância de Shakespeare na literatura, na língua inglesa, houve uma votação em determinado momento do nosso século, do século XXI, em que Shakespeare foi eleito o inglês do milênio passado. Se nós estamos neste milênio, Shakespeare foi o inglês do milênio. Ou seja, num período de 1000 anos, os ingleses consideraram que Shakespeare foi o maior dos ingleses. E esse vídeo é para mostrar assim, ó, um pouquinho para você por que Shakespeare é tão importante. Vamos seguir? Why Shakespeare in the 21st century? Por que Shakespeare no século 21? Por quê? Tem uma resposta muito simples para isso. É uma resposta curta,
mas uma resposta que sintetiza tudo aquilo que a obra de Shakespeare é. Shakespeare is a genius. Shakespeare é um gênio. Um gênio na forma de contar histórias, na forma de escrever na língua inglesa, na forma de expressar, na forma de dizer tudo aquilo usando a própria língua. Veja, Shakespeare é um gênio não porque escreveu em língua inglesa. Shakespeare talvez tivesse sido um gênio em qualquer língua que ele tivesse trabalhado. Se ele tivesse nascido na Alemanha, talvez ele tivesse sido esse gênio, na França, na Itália. Mas o fato é que Shakespeare é inglês e transformou a língua inglesa para sempre. E tendo ecos, ou seja, tendo reverberações, tendo impacto hoje no século XXI. E você deve estar se perguntando, bom, como é que um homem que nasceu no final do século XVI e faleceu no início do século XVII tem importância hoje, 4 séculos depois, ou seja, no século XXI? Vamos dar uma olhadinha? A gente mudou a câmera aqui para vocês verem o que eu vou mostrar para vocês. Dentre as inúmeras peças que Shakespeare escreveu, ou seja, peças de teatro, coisas que eram encenadas para o público num teatro, Shakespeare escreveu uma peça chamada Henry VI, ou seja, Henrique VI. Tá? Ela tinha duas partes, a parte 1 e a parte 2. Então, a gente está falando hoje aqui de Henry VI, Part 2, a segunda parte dessa peça. E a gente vai se concentrar no ato 4, cena 10, ou seja, Act 4, Scene 10, ou seja, ato 4, cena 10. Dá uma olhadinha só. Aqui a gente tem um trecho desse ato 4, cena 10. Nós estamos falando, aqui a gente vai se referir a um personagem dessa peça chamado Jack Cade. Tá? Jack Cade era um rebelde, tá? Um líder rebelde que estava se voltando contra o rei inglês. Mas essa história eu só vou contar depois. O que nos interessa aqui, factualmente, é o quê? A língua inglesa em Shakespeare. Tá? Eu vou ler e depois vou traduzir, pedindo muitas desculpas e muitas licenças aos tradutores de Shakespeare aqui no Brasil, essa parte aqui, para vocês entenderem do que a gente está falando. Então, Jack Cade, como eu disse, o rebelde contra o rei inglês, diz: Look on me well. I have eaten no meat for these 5 days. Yet come thou and thy 5 men, and if I do not leave you all as dead as a doornail, I pray God I may never eat grass more. Traduzindo, olhem bem para mim. Eu não tenho me alimentado esses últimos 5 dias. Ainda assim, venham tu e teus 5 homens, e se eu não deixá-los mortos, eu peço a Deus que eu jamais me alimente de grama novamente. Umas palavras muito fortes, né? Shakespeare tem esse estilo muito forte. Mas também Shakespeare era muito engraçado. Ele escrevia comédias, não só tragédias como essa. Mas por que eu estou falando de Shakespeare aqui, se você sabe tão pouco sobre Shakespeare? Olha só, a gente tem um trecho, um idiom, ou seja, uma expressão idiomática que eu sublinhei aqui. As dead as a doornail. Professor, eu não sei o que é isso. Não tem problema, estou aqui para explicar isso para você. Nail tem 2 significados em língua inglesa, pelo menos. Nail pode ser unha, ok? E nail também pode ser prego, aquilo que a gente pega com martelo e bate assim, toc, 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 toc. Nail. E a gente tem a palavra door, que é uma palavra bastante comum, que significa porta. Então, a gente tem nesse idiom, ou seja, nessa expressão idiomática, a gente tem as dead as a doornail. As dead as a doornail. Shakespeare inventou isso? Não. As dead as a doornail era uma expressão que já existia no tempo de Shakespeare. Ele já se falava isso na Inglaterra. Ele só inseriu esse vocabulário dentro
de uma peça dele. Então, quando você diz em inglês que alguma coisa ou alguém is as dead as a doornail, essa pessoa ou essa coisa está completamente morta. Ok? As dead as a doornail. Ok. Mas aí você deve estar se perguntando, tá, tudo bem, só que você disse o seguinte, que a aula de hoje seria Shakespeare, the English Language and Technology. Isso, exatamente isso. As pessoas continuam morrendo no século XXI? Claro que sim. Claro que sim. Elas morreram antes e morrem depois. Mas tem uma coisa que eu quero compartilhar com você. Dá uma olhada só. Dead as a doornail é o nosso idiom de hoje. E eu trouxe aqui pra gente, ó, 2 exemplos. O primeiro exemplo que eu trouxe pra gente foi After the war, the captain was as dead as a doornail. Depois da guerra, o capitão estava completamente morto. Ele tinha morrido de fato. Was as dead as a doornail. Mas aqui entra a nossa surpresa para vocês no século XXI com a tecnologia. I forgot to charge my cell phone. Now it is as dead as a doornail. Eu esqueci de carregar o meu celular. Agora ele está mortinho. Ele está sem nada de bateria. Antigamente aqui no Brasil se dizia assim, alguma coisa está mortinho da Silva, ou seja, não tem função nenhuma, não consegue fazer nada, porque está sem vida, sem bateria, ou coisa do gênero. Então, hoje em dia, você quando quiser falar que seu celular está sem nada de bateria, seu computador está sem nada de bateria, seu tablet está sem nada de bateria, ou qualquer outro equipamento eletrônico que necessite de bateria e que a bateria precisa ser carregada para aquele objeto, para aquele aparelho funcionar, você pode dizer as dead as a doornail. As dead as a doornail. Então eu posso dizer my cell phone is as dead as a doornail. Meu celular está completamente sem bateria. Ok? Meninas, meninos, seguidoras, seguidores, visitantes, eu espero que esse vídeo desperte em vocês uma paixão maior ainda pela língua inglesa, em aprender mais sobre a língua inglesa, e que esse pouquinho que eu mostrei para vocês desperte a curiosidade em saber mais sobre Shakespeare, mais sobre a obra de Shakespeare. Tá? Como eu disse no vídeo de hoje, esse idiom foi tirado da peça Henrique VI, parte 2, tá? E tá lá, é dito pelo Jack Haid, tá? Quem tiver curiosidade, dá uma olhadinha na peça. Lembra, as dead as a doornail. Eu queria agradecer a todos vocês, meninas, meninos, visitantes que frequentam o canal e que aparecem também lá no meu Instagram, tá? Por todos os views, por todos os likes que vocês deixam. E da minha parte hoje, cheers!